Tô tentando de novo. Oi, oi. Boa noite. Tô começando de novo aqui porque a conexão não tava boa, não tava conseguindo uma conexão legal com o Ricardo. Eu tô aqui no cassino, não sei se ele mora aqui também, mas aqui no cassino, pelo menos na minha casa aqui, a conexão tá boa pelo que eu pude perceber. Mas a gente sabe que a internet é uma coisa que prega algumas peças, né? Eu tenho dado aula ultimamente, assim, dessa forma online e eu vou contar uma coisa pra vocês. De vez em quando eu consigo dar aula, beleza, legal. Tem dias que simplesmente não conecta, ou então conecta e começa a cortar o tempo inteiro. Eu peço desculpas para quem tá entrando de novo aqui, mas nós estamos com um probleminha de conexão, não é nada mais do que isso, né? O que é o pior, porque é o que a gente precisa pra. Vamos tentar agora. Oi, oi. Acabei de chamar o Ricardo. Gente, travou tudo, eu acho, Ricardo. Tá aí, entra, clica alguma coisa aí pra gente. Tá, agora, vamos ver. Tô chamando ele. Oi, Ricardo, estás aí? Acho que tá chamando, mas ele não consegue atender. Oi, Ricardo. Clica aqui pra gente se tá conseguindo. Vou tentar mais. Tá conseguindo ouvir? Tá. Tô fazendo outra chamada agora, já é a terceira. Na verdade, o que pode estar acontecendo. Tá? Eu tô te chamando agora. Isso, deu. Conseguiu? Eu tô te ouvindo, Lena, mas não tô te Tu vendo. não tá me enxergando? Não. Tá me ouvindo bem, Eu Lena? tô te ouvindo bem. E a minha imagem tá aparecendo aí ou A tua não? imagem tá aparecendo, mas ela tá rodando como se tivesse a internet não tivesse boa. Pois é, sabe que eu acho que eu tô com a impressão que é o programa, não é a internet, é o programa no meu celular, entende? Parece que ele dá uma Uma travada quando entra ao travada. vivo. Pode ser. É o programa, Deixa eu não é perguntar. a internet. Tá, deixa eu perguntar pro pessoal. O pessoal tá conseguindo? O som tá ok, tá? Estão dizendo que o som tá ok. O vídeo o pessoal tá conseguindo ver? Pelo menos a minha, assim.
Tá conseguindo? A imagem não, nem a minha? Para que eles estão respondendo. Tá ótimo, se quiserem. Vamos seguir na voz então, Ricardo, porque eles estão escutando a gente, mas não estão vendo. Né? E já que o pessoal apareceu, a gente não pode deixar eles na mão, né? Pode ser? Claro, Então, beleza. não tem problema. Então tá, gente. Vamos tentar fazer o seguinte, então. Vamos tentar ser mais breves, né? Infelizmente isso aconteceu, não é, né, problema nosso. Tá aí, eu te amei, tu conseguiu entrar aqui, eu consigo te enxergar, mas realmente tá. Parece que tá devagar o negócio. Deixa eu ver aqui, tem alguém falando Aham. alguma coisa. Tá. E O pessoal não está nos vendo também, Helena? O pessoal não está vendo dizem os que dois? assim, ó, a tua voz tá ótima, a gente pode seguir com a voz. Eu acho que estão me enxergando e não estão te enxergando, tu tá congelado. Tá, então tá. Tá, o teu tá congelado. Pode ser, Ricardo? Vamos adiante? Pode ser, não tem problema. Então tá. Vamos adiante. Tá, então eu tava falando. Outro dia, Helena, Ah, outro dia nós fazemos outra com isso, melhores condições técnicas. isso mesmo, tá, isso mesmo. A gente faz outro dia, mas eu já vai bater uma bola aqui, tá? Eu tava falando pra eles, eu acho que tu escutou, né? Claro. Escutei. Que eu sou apaixonada pela literatura, que de repente podem pensar que não tem sentido, né? Eu tô sempre do outro lado da live, né? Eu que sou Claro. entrevistada como poeta, mas na verdade eu sou uma apaixonada por Uhum. literatura. Sou apaixonada pela literatura feita daqui. Eu acho que a gente tem um valor artístico em Rio Grande muito grande, né? Até parece redundante que eu tô falando, mas realmente a gente tem artistas muito bons em todas as áreas aqui. E muitas vezes nós, rio-grandinos, né, olhamos para o poeta do lado, né, para o escritor que está na outra cidade, para o músico que está fazendo música lá na outra cidade. E a gente não valoriza, né, o nosso povo, assim, a nossa cidade, a nossa praia, tudo isso aí. Eu tenho pensado muito nisso desde que aconteceu a pandemia. E aí rolou que eu entrei em contato com esse tua novela, assim, ó, esse teu livro é maravilhoso. Eu não estou dizendo isso porque eu fui tua prof, né? Eu fui tia Lena, como tu colocou esses dias ali. Eu não estou dizendo isso porque a gente se conhece, é porque realmente eu gostei muito e eu fiquei muito curiosa, assim, para saber como é que aconteceu esse processo. Porque eu acho que agora que tu está escrevendo, tu deve ter o mesmo sentimento do que eu, né? A gente começa a escrever, a gente começa a ter curiosidade sobre o processo criativo dos outros. Eu não sei se, Claro. né? É verdade. A gente tem não só Sim, curiosidade sobre o processo criativo dos outros, quanto a gente tem também vontade de falar sobre isso. Tu sabe que com no início certeza. da pandemia, eu, eu inventei um canal lá no YouTube que eu ainda estou alimentando, mas estou alimentando devagarinho, né? Mas no início eu comecei a colocar algumas coisas porque eu precisava falar, né? Eu estava tremendamente isolada, Sim. sem ter com quem conversar, sem dar aula, sem ter o meu grupo de poetas que a gente se reunia sempre. E pela necessidade de falar sobre o processo criativo, sobre a escrita, sobre a literatura, eu acabei criando um canal para poder extravasar isso. Então vamos falar sobre o navio e o barco. Eu acho que tu já deve ter noção de que a tua vendagem é maior do que o normal para quem escreve aqui em Rio Grande, né? Às vezes a gente que está escrevendo fica pensando, não é assim, mas é. Né? É um romance que várias pessoas eu já conversei e várias pessoas já ouviram falar, várias pessoas já leram, porque realmente acho que caiu no gosto do público leitor. Né? Pelo menos por aqui está caindo, assim, isso eu acho maravilhoso. Ricardo, me diz uma coisa. Para quem não Sim. conhece, gente, o Ricardo é formado em História, formado em Direito, Rio-Grandino, ele também é ligado na música, né? Agora não está mais, né, Ricardo? Tá afastado? Não, afastado por Sim, enquanto, aposentado. sim, aposentado por enquanto, mas também, né, tem essa ligação com a música que é bárbara. E eu queria saber como é que nasceu a ideia de O Navio e o Barco. Se quiser dar uma resenhazinha, assim, pode ser também, tá? Pois é, Helena, sabe que o meu interesse por esse tema dos assassinos seriais vem de muitos anos, assim, talvez mais de 20 anos. Mas eu rastreando um pouco aqui na memória, fala mais ou menos acho que uns 15 anos que eu já pretendia escrever alguma coisa dentro dessa temática. Mas eu sempre começava a escrevia 2, 3, 4 páginas, e aí passavam alguns dias e eu lia de novo o texto, não gostava e arquivava, né?
Aí, muito tempo depois, já por volta de 2017, 2018, surgiu a ideia de pesquisar aquele caso rumoroso que teve em Rio Grande no final dos anos 90, para, de repente, contar aquela história, só aquela história verdadeira, acontecida, digamos assim. Mas me ocorreu que talvez o livro ficasse muito, muito duro, muito, muito pesado, e possivelmente criaria algum constrangimento para algumas pessoas. Então eu uni uma coisa a outra, aquela ideia antiga que eu tinha de criar uma história ficcional, junto com essa ideia de contar uma história acontecida. Então o livro é uma história ficcional, onde no meio é trazida uma história verdadeira acontecida aqui na cidade do Rio Grande. Exatamente, é um pano de fundo, na verdade, né? Pano de fundo Exatamente, são aqueles exatamente. acontecimentos, mas na verdade a fabulação tá bárbara do tua novela, né? Eu preciso dizer isso, Obrigado. assim, porque eu, na verdade, comecei muito cedo com a literatura, essa coisa toda, né? Depois fiz mestrado nessa área também, de história da literatura. Sim, Eu li bastante coisa, né? Claro, deve ter gente que leu muito mais do que eu, mas enfim, né? Dentro do meu aham. conhecimento de literatura, a sensação que eu tive quando li a tua novela, né? A gente tem a mania de falar romance, tá? Tu sabe, né? Porque no Brasil é muito mais romance do que novela, né? E Claro, claro. acaba a narrativa, a gente acaba chamando É, de romance, eu te peço desculpa até por isso, porque eu sei que não é um romance, tá mais para uma novela realmente do que um romance, mas a gente tem o hábito de ou escrever contos, as narrativas mais curtas, ou então trabalhar o romance. Mas claro, claro, mas é um meio termo, é né? um Na meio verdade, a termo, novela na é verdade, né? quase que o meio termo, né? Exatamente, mas eu acho que aqui tem alguns países aqui próximos, nossos vizinhos, que trabalham bastante mais esse tipo de composição, né, de novela. Sim, sim. É. Mas, Helena, sabes que agora recordando um pouco também essa questão do processo da ideia de escrever, Hum, eu me dei conta em um momento que eu não tinha cultura literária para escrever um livro. Eu tinha vontade, eu tinha até algumas ideias, isso que eu te digo, há uns 15 anos atrás, mas eu não tinha leitura, embasamento para escrever um livro, sabe? uhum. Então, apesar de sempre ser muito ligado em leitura, mas não tanto de literatura, eu sempre fui muito mais, tive mais atenção na história e outras questões assim. Então, eu me obriguei também, Aí buscar isso. enquanto. Ah, exatamente, comecei a ler demais assim, literatura, porque eu senti que eu não tinha cultura. Eu não posso começar a escrever um livro se eu não tenho cultura literária, né? Eu acho um Uhum, pouco uhum. complicado. Eu acho que tem duas coisas, na verdade, que eu vejo, assim, sabe? Que uma delas é a gente ter né, um hábito da leitura, né? A gente ter um conhecimento por aí. Mas eu acho que tem um pouquinho também do feeling, né? Do escritor. Do que a gente chama de talento, né? Porque não adianta a gente ter um monte de leitura, a gente fazer cursos, no caso, né, de narrativa, que é um pouco diferente da poesia, mas no caso da narrativa, do conto, eu posso fazer 500 mil cursos de como fazer uma Sim. narrativa, mas se eu não tiver o traquejo, né, que é meu, que é de feeling, assim, não vai adiantar. Até eu ia. Helena, inclusive tu me faz lembrar também que eu fiz uma oficina de escrita criativa Uhum, e foi bem interessante porque aquela oficina, apesar de ser online, né, ela me deu algumas ferramentas que talvez eu, sim. eu custasse anos e anos para me dar conta, sabe, sozinho. Se eu não tivesse feito sozinho, ou nunca teria me dado conta de certas situações de uma narrativa. Uhum. Então foi bem importante também. Eu tive uma certa preparação para escrever esse livro, assim. Sim, isso tem que ser. Eu acho que isso a gente tem que fazer. Eu acho que a gente tem que se preparar e ler sempre, sabe, Ricardo? Eu te digo aí, até isso como Claro. alguém que começou a escrever um pouco antes de ti. Porque, embora a Uhum. poesia seja outra coisa, a poesia tem, eu acho que tem um pouco mais de intuição ainda do que a narrativa. Tem um livro aqui que eu não sei se tu chegasse a ler, Escrever Ficção, do Luiz Antônio de Assis Brasil. Sim, eu tenho esse livro. Isso, Eu tenho eu esse livro. comprei porque eu comecei a escrever mini contos, que não é minha praia, na verdade. Uhum. Até eu terminei um livro de mini contos agora há pouco, tá no forno. Mas não é minha praia, Uhum. eu sou mais da função da poesia mesmo, né? E eu senti necessidade de ler. Agora eu tô lendo sobre escrita feminina. Eu acho que o escritor é isso também, né? É buscar se Claro. aprimorar, é ler, é saber como acontece.
Embora eu acho que não só isso adiante, tu entende? É nesse sentido até que eu te digo. E aí eu vou te fazer uma outra Sim. pergunta agora, tá? Como é que foi essa pesquisa sobre esses acontecimentos que rolaram aí na década de 90, final da década de 90, né? E isso assim, eu já tinha algum conhecimento dos eventos, até por ter ouvido da boca de pessoas que foram Próximo. vítimas, no caso, mas sobreviveram, já tinha algum conhecimento disso, mas eu resolvi fazer uma pesquisa direto no processo judicial, né? E Uhum, ali o processo te dá acesso a depoimentos, algumas coisas sim, mais mais detalhadas específicas. que claro, claro, aí a voz dos participantes, inclusive do criminoso. Uhum, Então é mais ou menos por aí que a coisa andou. que foi a principal pesquisa em termos assim de situação histórica, né? Mas eu também tem uma série da Netflix que chama Mindhunter, que também foi bem inspiradora para mim. Eu, inclusive, comprei o livro também, Uhum, que é do policial norte-americano que desenvolveu muito desses conceitos dentro da compreensão também desse mundo dos assassinos seriais, né? uhum. Então, e claro, aí, como tu disseste, a questão a leitura, as leituras inspiram muito, né? Às vezes até a leitura que a gente não se agrada muito, ela te inspira, nem que não seja para não fazer aquele tipo de narrativa que não te agrada, Exatamente. sabe? É, eu li alguns clássicos, inclusive, assim, que eu não, sinceramente, não gostei, mas não é não gostei porque o livro tivesse algum problema. Não gostei porque eu não consegui me conectar com a história. Muito Sim, mais uma coisa minha como leitor, muito mais uma sim. coisa minha como leitor do que algum problema da história. Por exemplo, Frankenstein, da Mary Shelley, eu cheguei Uhum, num ponto que eu já não estava acreditando na história, assim, o momento que, o, uhum. que o- a criatura começa a meio que filosofar, assim, para mim eu desconectei ele da história, sabe? Tava sendo muito É uma coisa muito inverossímil. mais minha. Uhum. É, é, é. Então, em termos de pesquisa mesmo, foi isso. Tem alguns livros sobre essa temática dos assassinos seriais. Realmente, eu sempre tive interesse, como quando eu trabalhava com direito, trabalhava com direito penal, eu já tinha algum conhecimento de criminologia também, né? É porque, na verdade, a gente vê, Então, a gente entende ali alguns detalhes, assim, que não interessa saber se claro, são detalhes reais ou são detalhes ficcionais, porque eu acho que isso é interessante sim. da narrativa histórica, né? Aquela que tem ficção e Uhum, história. É a gente justamente não sim. saber qual é o limite de uma coisa e de outra, né? É Claro. isso que Esse, é, é- é esse isso é que é o um, um ponto, genial. é um ponto Eu interessante. estudei alguma coisa disso, Ricardo, quando fiz mestrado, porque eu trabalhei com romance histórico. Então, eu trabalhei, né, tive que Sim. estudar romance histórico, né, o mais antigo, enfim, e o novo romance histórico. E eu me lembro Aham. né, faz um tempo isso já, mas eu me lembro de o que é interessante justamente é a gente não saber qual é a margem ali, né, a fronteira entre o que é a ficção e o que é a história. Eu acho que isso é interessante na tua narrativa, né? E acho que nem dá para separar a Olha, ficção Ney, da realidade ali. pô, é muito interessante tu tocares nesse ponto, porque, claro, se a gente for pensar a fundo as coisas, é óbvio que existe um limite entre o acontecido e o não acontecido, certo? Uhum, Mas, mas quando a gente, até queria te escutar um pouco depois para ver o que tu pensa, se tu vai concordar com o que eu vou dizer. Mas quando a gente pensa em termos de narrativa, hum, vamos pensar assim que eu vou contar uma história acontecida, uhum, certo? uhum. Mas vai ter algum momento ali em que vai ter digamos, uma lacuna que eu vou precisar preencher, ou com uma interpretação, ou com algo que eu imagino que tenha sido dito, certo? Então, por mais que eu esteja contando uma história real, existe um lado subjetivo de quem Ó, conta, porque é quem óbvio. conta tá contando, Na por mais verdade, objetivo assim, que tem que a ser, gente, a gente pode até partir do seguinte princípio. A história real aconteceu e ficou lá. Quando a gente vai contar, é, passa a ser uma versão daquela história, né? Um recorte, eu uma acho, versão, uma interpretação sobre aquilo. Isso é. assim, ó, eu até nem
eu tento não ser, isso que eu estou dizendo, até não tento ser um relativista absoluto, assim, não existe verdade, o que importa é o que está Uhum, narrado. Não é isso que eu estou dizendo. uhum. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, que mesmo quando eu narro uma história acontecida, tem um espaço de subjetivismo ali para preencher alguma situação que eu não sei bem como É óbvio. aconteceu, Aham. ou a observação de um fato e uma descrição, que a descrição, na verdade, parte de mim como ser humano, então não tem como ela ser completamente objetiva. Eu Mas não é sou aí, uma, é não aí sou que uma entra a câmera, fabulação também, né? A tua imaginação, a tua claro. ficção, que é o fingir da coisa, né? E tu sabes, Lena, assim, que também avaliando esse jogo entre a ficção e a realidade, é importante também pensar, eu tenho pensado um pouco nisso, a ficção não como algo falso, né, ou Uhum, mentiroso, uhum. a ficção como um acesso também à realidade, a uma possibilidade de realidade, uma probabilidade de realidade, certo? Sim. E assim, o que eu gosto de observar é que muitas vezes uma narrativa fictícia, não acontecida, por exemplo, um diálogo da literatura, ele pode te dar um panorama melhor e mais Surreal. fidedigno de um acontecimento, por exemplo, do que um livro de história. E eu estou falando, Uhum, e mesmo gostando uhum, de história, uhum. mas um diálogo num livro de literatura pode te dar um panorama melhor sobre, não sei, Idade Média ou qualquer questão que seja, nazismo, Revolução Russa, do que uma narrativa que pretensamente objetiva histórica, né? Mas, Então, mas ficção não na é verdade aí sinônimo. vem a ideia de que a arte literária também é mímese, né? Imitação É das verdade, coisas, né? é E tem verdade. alguns historiadores que vão para a ficção para buscar informações sobre determinadas épocas, né? Então acho que Exatamente, a exatamente, porque ali história e a às ficção vezes elas estão de mãos dadas o tempo inteiro, né? Eu é acho que verdade, agora com a contemporaneidade mais ainda, né? De uns tempos sim. para cá mais ainda. Isso é o mais interessante. Eu sempre. É, eu gosto muito, eu queria muito te ouvir a respeito disso, Uhum, porque eu não tenho assim formação em literatura. O que eu estou te dizendo é de intuição, uhum. sabe, assim, de observação das coisas, que de fato quando se diz isso é real, tem todo esse lado subjetivo de quem está contando e eu não sei, isso aqui é fictício, mas também o fictício tem muito de real, É de um feitiço que possibilidade, tem de uma base probabilidade. real. Até porque tem um Exatamente, escritor por exatamente. trás que vive uma sociedade, né? Que vive uma realidade e que ele vai se valer daquilo É, para escrever, é né? verdade, é verdade. Por mais É. ficcional que seja, sempre vai ter um encalço ali naquilo que ele está vendo, naquilo que está acontecendo, é óbvio que sim. É por isso que cada vez menos tem fronteiras, eu acho, sabe? Entre essas duas áreas, assim. Que é a arte literária, né? Que é a arte da escrita e a arte é a história em si, né? E Claro, deixa eu te claro. fazer uma outra pergunta agora. A história se passa num futuro. Fala um pouquinho disso. Se ela se passa num futuro, né? Não é no momento presente. A Sim, gente já terminou a pandemia sim, e tem uma exato. plataforma diferente aí em que as pessoas interagem, não é isso? Exatamente, é. Eu preferi não datar a história Sim. justamente para não ficar datada. Uhum. Justamente para não ficar datada. Mas digamos que ela acontece antes de 2028, 2029, Sim. né? Como fica mais ou Aquele período menos ali. subentendido. Uhum. É, e então, inclusive dentro daquela parte que eu vinha te dizendo antes de não contar só a história, entre aspas, acontecida e misturar isso com fábula, Uhum. é porque me dá uma possibilidade de exercer a criatividade, certo? Uhum. Que talvez contando só a história verdadeira eu não conseguiria fazer, Óbvio. né? Então eu acabei inserindo algumas pequenas modificações imaginárias de como seria o mundo dentro de talvez 5 ou 6 anos. Uhum. O mundo não, mas assim, Sim, ó, como o seriam as nosso coisas? ambiente que o ambiente aqui algumas. Então eu cito ali por exemplo, a polícia ali é uma polícia integrada, digamos assim, que é uma junção da polícia civil com a brigada militar. Uhum. Isso é possível? É possível? É provável? Não sei. Uhum. Existe a questão eu cito um surto de coronavírus ali, que na verdade não é a pandemia, seria um novo surto Uhum. acontecido em algum momento aqui na cidade. Uhum.
Também a questão da praia, parcialmente, Fech- um trecho da praia que é parcialmente fechado, Fechada, a praia isso me chamou a parcialmente, atenção. parcialmente fechada. Aquilo ali, o que seria mais ou menos? É uma ideia justamente Possível, né? que eu vejo muitas pessoas. É possível, eu acho até que fica como. Quem sou eu para dar uma sugestão para os gestores públicos? Ué, quem sabe? Mas eu não vejo por que não seria possível, por exemplo, a praia com um trecho de 1 quilômetro fechada para os automóveis, para contemplar as pessoas que querem ir de bicicleta, que querem ficar com crianças, Uhum. que querem um outro ambiente. Mas por isso que eu coloquei esses elementos de uma realidade um pouco para frente. A rede social também, essa rede social fictícia que eu criei ali, Uhum. até estava pensando nisso esses dias. Nós acabamos nos falando, eu e tu, por Instagram, por WhatsApp Verdade. e por e-mail, né? Uhum. E com aquela rede social, digamos que todas essas plataformas estariam unidas ali. Uhum. Um exercício de criatividade mesmo. Sim. Mas assim, ó, eu acho que. Sabe, Helena, Fala. não, assim, eu gosto muito de pensar, eu acho que também isso transparece no livro, as questões da relação do presente, do passado e do futuro, sabe? Eu sou um pouco fascinado, assim, com isso, Uhum. E tu bem com apresentou isso ali. temporalidade. Me diz uma coisa, assim, É. aí a gente tem ali né, o policial aposentado, o Magno, e acho que uma repórter também aposentada. Não, ela ainda trabalha. Sim, uma Eles jornalista. não são baseados em pessoas reais, assim, não tem alguma relação, não? Não, Não. não. Esse é outro ponto interessante também, de pensar essa Porque, na verdade, construção até te peço desculpa por perguntar isso, mas quem lê e vive aqui e sabe de tudo que aconteceu, a gente tem uma curiosidade em relação a isso, né? Claro, não, mas tu não fosse a primeira a Eu perguntar isso, imagino. mas não, não, é interessante assim, Lena, né, pensar essa questão da construção do personagem, porque geralmente surge essa questão de se eles foram inspirados em alguém Uhum. específico, e eu também tenho pensado a respeito disso, que sobre, assim, eu enxergo isso da seguinte forma, muito menos do que o que eu vejo nos outros, talvez os personagens tenham muito alguma coisa de mim mesmo, sabe, assim, Sei. e não de pessoas que eu observo, assim. E como é interessante, talvez seja um dos pontos mais interessantes de escrever, não só essa questão de colocar neles pensamentos que poderiam ser teus, mas também vestir a É pele o do personagem. personagem e imaginar como essa pessoa, o que eu faria nessa situação, né? Eu acho que a gente acaba, quando está escrevendo, cada vez que tu precisas avançar na questão de um personagem, Uhum. tu está vivendo quase como se fosse uma outra vida dentro da imaginação. Uhum. Achei isso fenomenal. Assim. Sabe que eu vou te dizer uma coisa, assim, eu ainda comentava isso hoje à tarde, quando eu falava sobre nosso encontro aqui. Eu achei que Uhum. tem muitas falas ali do Magno, né? E eu Uhum. ainda disse pro meu namorado assim, eu acho que ele extravasou, que ele pensa principalmente pela figura do Magno. Porque eu peguei umas coisas aqui que eu achei assim fantásticas, Ricardo. Depois eu Uhum. te mando, tá? Porque agora a gente tá falando, Claro, mas claro, claro. eu gosto muito de pegar livro e isso as pessoas até me julgavam, né, em épocas atrás, na época que eu fazia faculdade. Eu gosto de livro meu para rabiscar, né? E se eu gosto Ah, de eu também, eu determinada também. coisa, eu anoto, eu faço um sinal ali, porque anos depois, se eu quiser, eu volto aquilo. E eu tenho vários Claro. livros de romance histórico do Luiz Antônio Assis Brasil que eu faço isso. Eu sou uma apaixonada pelo Luiz Uhum. Antônio, assim. E o teu Eu não li nada dele, eu só Isler. li esse livro de escrever ficção, não conheço os Não, livros tens que dele. ler Em algum assim, ó, momento. tem vários. Depois eu te passo alguns nomes assim. Eu tenho todos os livros dele, basicamente, tem vários livros dele maravilhosos e bem nessa Claro. linha, sabe? Semelhante à tua, porque ao mesmo Uhum. tempo que está narrando um elemento né, que é verídico com o ficcional, tem um pouco de poético, sabe? Que é o que eu encontrei no teu poema, na tua novela. Em alguns momentos as falas são tremendamente poéticas. E eu só me interesso por romance ou conto que tem essa ligação. Por isso que é muito difícil eu gostar de alguma Uhum. coisa como, né,
uma coisa mais corriqueira, um best-seller, alguma coisa assim, né? Que tá vendendo, tá Claro, bombando. Eu preciso de alguma coisa que seja ligada a essa coisa literária, né? E poética e lírica, enfim. E tem algumas da falas. sensibilidade, né, Helena? Eu É, acho que exatamente. Se eu não quem é sinto ligado isso, mais, se eu não me sinto tocada por isso aí, para mim a narrativa já tem, né? Ela já dá lugar para poesia. Daí eu vou para poesia, né? E eu enxerguei claro, isso. Inclusive, exatamente. Depois eu vou te mandar algumas fotografias assim, vou printar, sei lá, vou fotografar e vou mandar para ti. Mas eu achei que muito, Claro. principalmente porque parece que a gente anda um pouquinho, né, na mente desse ex-policial, né, que tá vivendo aquilo, a gente consegue perambular ali pelo pensamento dele. E eu achei que muito. Foi uma adivinhação, né? Foi, na verdade, uma. Eu dei uma delirada, assim, que muito do que tu pensavas, eu acho que tu acabou passando, né, pelo pensamento dele. Tu entende o que tu quer te dizer? Ah, claro, claro, não, mas Isso, na eu verdade, acho é uma que, obviedade, talvez, né? Como eu te conheço, estava mais próxima, né? No sentido de conversar com um escritor que fez uma ficção, então eu consegui delirar sobre isso, porque, na verdade, eu acho que isso acontece com qualquer claro. escritor, né? Pois De é, ficção. exatamente isso que eu ia te dizer. Eu não sei, eu só posso falar por mim, Óbvio. certo? Mas eu acredito que o, o personagem sempre tem algo do escritor, nem que seja ele próprio Uhum, se forçando a raciocinar em uma linha, mesmo que ele não concorde, mas assim, como eu pensaria se eu fosse essa pessoa, se eu fosse esse perfil de pessoa, uhum, né? E de alguma forma isso sai de dentro da mesma cabeça, certo? É a mesma uhum. pessoa que está criando aquele raciocínio, aquele pensamento ali. Então eu acho que é impossível que cada personagem não tenha um fragmento, uma porçãozinha pequena, uma porcentagem de quem está escrevendo. É. Eu imagino que sim, até a poesia tem um pouco disso, né? No final das contas, a gente acaba se revelando um pouquinho, né? Não sempre, o tempo inteiro, né? Até porque eu acho que tem outras Claro, claro. coisas né? E fala por outros, né? Adquire várias vozes ali. Uhum. Mas muitas vezes é o que a gente também, de uma forma ou de outra, pensa, sente, né? E a gente acaba passando. Embora alguns escritores não gostem disso, embora alguns poetas não gostem né, disso, mas eu tô dizendo por mim também, né? Não posso falar pelos outros. Mas eu acho que Sim, algumas sim. vezes a gente se revela, assim, e eu fiquei delirando, assim, né? Porque foi diferente de eu ler uma outra ficção, tu entende? Que eu li uma ficção de Claro. alguém que eu conheci pequenininho, né, Ricardo? Eu falava agora há pouco no início do pessoal. Pois é. Me diz uma coisa, assim, tem uma rotina de escrita? Tu tá escrevendo alguma coisa a mais agora? Lera, eu voltei a escrever agora, no pós-verão, eu voltei a escrever, depois que eu terminei esse, ele foi impresso Uhum, e está publicado. Eu estou trabalhando num material novo, assim, mas é bem provável que ele não tenha tanta essa temática dos assassinos seriais. sim. Hoje acredito que tenha dito tudo o que eu sabia e Uhum, o que eu pretendia a respeito. Talvez mais para frente surja algum outro argumento, digamos sim. assim, que eu me faça escrever de novo sobre isso. Mas o próximo, acredito que vai sair um próximo livro. Uhum, Não vai ter não vai ser dentro dessa temática. Assim, provavelmente vai ser um livro bem diferente desse. uhum. Claro, não tão diferente, Porque é o não mesmo pode ser tão escritor. diferente porque é escrito pela mesma pessoa, certo? Exatamente, é. Não, exatamente. Mas eu já estou trabalhando no material novo. Eu tento, assim, tu perguntaste da rotina de Isso. escrita, né? Até queria falar um pouco sobre a rotina de escrita desse primeiro livro, Fala. porque, não, eu imagino que o ideal fosse conseguir escrever, assim, por 3 horas por dia, talvez, mas eu realmente não consegui, assim, foi bem, eu fiz um esforço para escrever um pouco que fosse a cada dia, mas como é uma atividade que dá algum cansaço, até intelectual e um pouco emocional Eu também, imagino. de, porque toma conta da tua vida 24 horas por dia praticamente, Uhum. Porque se tu né? não tá escrevendo, tu Tu tá vai pensando, né? exatamente Sei como assim, é que é. tu começa quando embarca nesse navio aqui, é, tu passas o tempo todo, tu deita no travesseiro para dormir e daqui a pouco surge, opa,
isso aqui tá, Exato. vem do nada, realmente assim, Isso é do funciona nada, assim. opa, mas aquela coisa não está fazendo sentido. Ou então vem a solução para alguma encruzilhada que a narrativa Colocou. chegou. Uhum. Sai para correr na rua e tá pensando também como é que eu vou avançar naquilo ali. Então, a parte de sentar e escrever mesmo não foi tanto tempo assim, foram pouco tempo por dia, Uhum. tentei que fosse o máximo possível, né? Mas é muito prazeroso, o momento de sentar e escrever é muito prazeroso. O ruim, a parte mais estressante mesmo, é corrigir, depois que a história já está contada e que Tu tu te dá, precisa dar tu uma imagina assim, lapada no negócio. pronto. Ah, tá pronto, tá pronto. Tá pronto nada. Aí quando começa a reler a história, começa a encontrar problemas, começa a duvidar da Sim. história, e aí é que vem a parte mais desgastante, né? Eu fiquei, claro, uma coisinha ou outra, uma letrinha sobrou aqui, outra faltou ali no livro, mas eu fiquei bastante contente O com o resultado. resultado final, assim, da edição. Mas tu sabes assim, tu estás falando sobre isso agora, sobre a narrativa, que é essa coisa de te acordar, né, no meio da madrugada daqui a pouco, ou na hora de dormir, tu pensa e tu vai sair para correr e pensa. Isso acontece exatamente assim na poesia. Eu não tinha noção de que na narrativa acontecesse isso, porque eu sempre escrevi, né, textos muito curtos assim. Claro, E quando eles surgiram, por serem mini contos, então eles surgem quase que, né, vai todo numa vez só. Depois tem um sim, processo de sim, lapidação. Mas a poesia é, acontece muito, acho que bem-vindo então ao mundo dos escritores, porque a gente passa o tempo inteiro vendo, vocês devem ser narrativa, a gente passa vendo poesia e tentando, né, decifrar a poesia, né, em forma de, né, poesia do que a gente vê em forma da palavra, e épocas isso acontece com mais frequência, outras épocas simplesmente não acontece e a gente fica pensando, nossa, eu não tenho mais, eu tô seca, né? Eu não consigo mais escrever, eu não tenho mais ideia, não sim, vai sair mais nada a partir de agora. Mas esse sim. processo é exatamente assim. Eu acho que é o processo do artista como um É, todo, né? Helena, porque assim, uma novela dessas, ela no fundo é um sistema, certo? Sim. Tu tens que Integrado ir ali, né? colocando as engrenagens. Exatamente, tens que ir colocando as engrenagens para que funcione. Então, te consome realmente o tempo inteiro, assim, Uhum. não tem como escrever um pouco e esquecer. E outra questão que muitas vezes também não tem muito como explicar, mas eu pelo menos senti assim, é que muitas soluções que a gente dá para o andamento da trama não vem exatamente de um trabalho racional, assim, de ficar quebrando a cabeça horas para encontrar uma saída, Ela vem. mas simplesmente explode na cabeça e não sei realmente de onde vem, assim, como se fosse uma iluminação, um insight, algo desse tipo, assim. É muito interessante. Mas é exatamente isso que acontece com um poeta também. Sabe? Que tem alguns determinados momentos que tu não sabe de onde surgiu aquela ideia, aquela metáfora, É, aquela frase, né? Outras, claro, que a gente também vai lapidar, como tu dissesse que fizesse né, na novela, de ter que consertar, mas isso é tremendamente natural, assim. Tu vai conseguir entender isso né, com o processo, a gente acaba ficando de boa com isso, porque no início meio que assusta, né? Mas é muito legal. Eu acho que eu já te falei isso até, que eu acho que tu tem que ver tua novela e tentar todos os concursos do mundo que tiverem ano que vem, né? Porque normalmente os concursos acontecem no ano seguinte. Tu sim, publicaste esse ano, no ano seguinte. Tenta todos os concursos, porque eu acho que uma história da forma como ela foi contada, na forma da tua fabulação, assim, que precisa ser lida, sabe? Que teve uma sacada muito legal, que tem uma escrita muito legal, assim como eu também acho que precisa continuar fazendo. Eu tinha mais ou menos te dado um toque, assim, do que a gente ia conversar, né? E vou te perguntar agora, assim, tu é músico, agora um escritor, e tem mais alguma outra forma de arte, assim, que de uma maneira ou de outra tu tenhas ligação? Lena, na verdade não. Eu gostaria de saber desenhar, mas eu não tenho talento para o desenho, então realmente nunca tentei. Assim, se eu soubesse, eu acho que seria. Eu gostaria de saber desenhar, mas não, Uhum. não sei. Lena, só para
voltar ali a questão da parte da criação, né? Questão? Uma outra questão que eu queria falar Fala. é que eu acho que é importante, assim, que eu senti, acho que me ajudou. A gente precisa estar, enquanto está escrevendo, o tempo todo sendo assim, pelo menos para mim funcionou a questão de estar sendo estimulado assim por outras leituras, por outros autores, por uma série de televisão, sabe? Eu Uhum, acho que isso aí ajuda uhum, um pouco a encontrar a solução para esses obstáculos que vão acontecendo durante a narrativa. uhum. Cada folha escrita praticamente te coloca um obstáculo novo do qual tu tens que transpor, né? Uhum. Então acho importante estar sempre hiperestimulado assim por histórias, por autores, por documentários, por Que questões acabam assim. de uma forma ou de outra, te fertilizando ali, né? A mente para a escrita. Com, É, com certeza, com eu certeza, com imagino que o certeza. trabalho de escrita de narrativas, assim, mais longas, seja um trabalho tremendamente intelectual também, né? Além de intuitivo, é um trabalho intelectual, eu digo intelectual, assim, é de inteligência mesmo da trama, né? Olha, eu tenho que fazer isso, mas não pode ficar, né, né, não ter Claro, relevância com o que está claro. acontecendo mais adiante, né? Tem que ter coerência com o que eu já disse anteriormente. Então é também um quebra-cabeça gigante ali, né? É um sistema, é isso aí que tira o sono. É isso Uhum. aí que tira o sono. É pensar, pô, será que eu não deixei alguma porta aberta aqui que não. E realmente, eu acho assim que não existe livro perfeito, existem livros muito bons, mas se a gente for analisar com um olho muito crítico, muito na ponta da faca, assim, a gente sempre encontra um ponto ou outro que poderia ter sido melhor, ou Uhum. melhor explicado, Alguma mas coerência, alguma coisa assim. A gente é, não precisa. eu não, assim, eu não pretendia escrever o livro perfeito, porque acho até que nem sei se tem como escrever o livro perfeito. Uhum. Mas olha, eu tô assim, ouvindo falar demais dessa novela. Já te falei disso. Que bom, Estou que bom, sugerindo fico muito feliz. para as pessoas lerem, de novo por esse fator, né? Por dois fatores, assim, porque eu acho que a gente precisa realmente valorizar quem escreve aqui. Tem gente muito boa em Rio Grande que escreve poesia, que faz, né? Que trabalha com a música, que de maneira geral, assim, a gente nasceu, acho que os ventos, né, de Rio Grande nos tocaram com a arte, as águas. Eu não sei direito te explicar isso. De vez em quando eu fico meio que delirando nesse sentido, assim, porque eu acho que a gente é meio que fertilizado por tudo isso ao mesmo tempo. E, Dizem que é o vento. pois é, dizem que o vento, mas também talvez as águas, né? A gente é totalmente Claro. circundado por águas diversas aqui. Eu, em noite de vento mesmo, em noite de chuva, de vento, de barulho do mar, eu acho uma coisa enlouquecedora, acho tremendamente poético e fértil para escrita, né? Precisa só uma xícara de café Nossa, e um abajur ligado. exatamente, o resto, assim, o barulho da natureza já dá uma ajudada danada. Mas eu te dizer assim, porque eu acho que a gente precisa valorizar isso, porque tem também aquela coisa assim, sabe? Ah, o fulano tá escrevendo aqui, né? Eu vou ler o do vizinho, eu vou ler o de Pelotas, né? Eu vou achar legal o do de Porto Alegre. Quando, na verdade, não existe uma concorrência, né, Ricardo? Não existe. Não, O não, pessoal não. pode te ler, pode ler o fulano, pode ler o cicrano, o pessoal pode ler a minha poesia, pode ler a poesia da fulana, que não vai fazer, não vai diminuir ninguém, né? Se eu fizer uma propaganda, se eu disser, que legal o teu livro, né? Que bacana a tua poesia, isso não vai diminuir em nada, né? E eu acho que Não. no mundo Com, de com, quem escreve, de quem trabalha com arte, tem um pouquinho disso, né? Mas se eu elogiar o fulano, se eu achar legal o fulano, talvez, né? Daqui a pouco ele está se sobressaindo lá e eu não, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que dizer, ó, Rio Grande tem gente muito legal, tem histórias muito legais contadas, sabe? Tem poesia muito legal, tem músicos muito bons aqui. É uma cidade, né, com certeza. tradicionalmente de músicos também. E eu acho que o que a gente puder incentivar uns dos outros, assim, eu acho bastante legal mesmo, assim, sabe? Pena que ficou esse. Eu fiquei muito feliz, Lena, com o teu interesse pelo livro e tenho certeza que vai me ajudar bastante essa divulgação que tu tens feito. Já está ajudando. Que legal, Ricardo. Que legal, assim, eu te desejo toda sorte, assim, acho que tem que continuar escrevendo sempre agora.
Não pode Não, mas ficar. nós vamos conversar outras vezes com o vídeo funcionando, Vamos, tudo vamos, vamos, direitinho. vamos ter que ver isso. A gente vai ter que marcar uma outra dessas, né? Porque no final só eu que Com me mexo certeza. aqui, tu ficou paradinho, mas a gente conseguiu conversar, o pessoal conseguiu acompanhar. E ainda que tenha ficado assim, eu vou subir para o YouTube esse vídeo, tá? Tranquilo, Tá? pode sim. Porque depois eu te passo o endereço direitinho, porque eu tenho um canal que eu Uhum. fiz no início, acho que eu falei ali, fiz no início da pandemia, com a necessidade de falar sobre literatura, e eu faço algumas interpretações de alguns poemas de vez em quando, falo um pouquinho sobre alguns livros. Agora mesmo eu terminei de ler o teu livro, já estou lendo um livro, não sei se tu já ouvisse falar. É um ou né, já ouviu. É um livro de um rapaz que não mora aqui. Ele, se não me engano, ele é de Minas. Não sei se é Minas, agora eu me esqueci. Mas ele fala sobre cassino. Ele Ah, fez o trajeto aquele do Chuí ao cassino a pé. Tu ouviu falar nele? A vez aham. horizontal? É fantástico. Ouvi É falar. muito legal. É um relato de viagem, né? É um relato de aventura, Sim. assim. E que há tempos Aham. atrás, eu acho que há um ano e pouco atrás, ele entrou em contato comigo pelo Insta, porque eu postava fotos, eu gosto bastante de fotografia, né? Sou uma amadora, não conheço nada de máquina fotográfica, queria uma máquina legal, não sei nada de como mexer, eu faço no automático mesmo, mas eu adoro fotografia, faço brincando. E ele viu algumas fotos minhas do cassino e por algum motivo, acho que eu botei ali, né, um arroba e ele entrou em contato comigo me falando do livro. E na época eu não comprei, vim comprar agora, né? Porque cresceu ainda mais assim essa minha coisa, minha ligação com a praia, com o cassino, enfim, cada vez que eu acho que passa o tempo eu tô mais apaixonada por esse lugar. E eu já tive muita vontade de morar Aham. longe, né? Mas eu acho isso aqui bárbaro. E aí eu comprei o livro dele e o próximo livro vai ser. Eu quero ver se eu faço uma live com ele também, sabe? Para conversar sobre essa coisa legal que é escrever e legal que é aqui, sabe? Que eu acho que a gente junta tudo isso, né? Mas a gente vai se encontrar de Com novo certeza. então, tá? Certo? Só combinar. Tá, só combinar então. Então, eu acho que a gente pode ficar por aqui, né? Que pena só que não ficou a imagem legal, mas eu acho que o pessoal conseguiu Lena, acompanhar. Fala. chegasse a pensar como é que tu vais fazer o sorteio do livro? Ah, vamos fazer o sorteio do livro? Cheguei a pensar. Faltou isso E. e faltou dizer em que ano tu foste minha professora. Ah, não. Olha só, eu comecei a dar aula em 87. 87 não, 87 não. 88. Eu já sou Uhum. jurássica no negócio, né, Ricardo? Que ano foi que eu te dei aula? Isso, Eu, 90? pois é, talvez 90 ou 91, mas eu acho que Deve foi ter 90. sido, porque eu me lembro que tu era pequenininho. Eu comecei com É. 16 anos para 17, tu acredita? Hoje eu vejo alguns adolescentes Aham. com 16, 17, não dá, estão só estudando, enfim. Eu já dava aula, porque eu fiz magistério e saí dando aula ali. Aí fiquei 3 anos no Joana d'Arc, É. 88, 88, 89, 90. E aí em 90, acho que em 91, eu fui para São Francisco. E lá Sim. fiquei mais um tempão. E depois, continuei dando aula até hoje, né? Hoje dou aula no... Na minha ideia foi 89 ou 90. Pode ser. 89 ou 90. Não, Talvez mas pode ser. terceira ou quarta série. Terceira ou quarta série. Mas e foi no São Francisco? No Joana d'Arc. Ah, então tá, deve ter sido isso então. Porque lá, acho que foi Uhum. 88 que eu fiquei 3 anos lá e eu entrei em 88. Caraca, faz muito tempo. Eu tô muito velha na função do magistério. Não tô pra terminar ainda, não. Ainda vou continuar dando aula um tempão ainda. Mas, nossa, sabe, é Claro. muita gente, assim, ó, muita gente que eu dei aula, levou a Pelotas, também dei aula há muito tempo em Pelotas, né, em pré-vestibular, assim, foram 16, 17 anos. Então, em tudo que é lugar que eu vou, com quase todo mundo que eu falo, de uma maneira ou de outra, foi meu aluno, o marido foi aluno, assim, tá? É nesse nível aí. Mas eu nunca imaginei que a gente fosse se É. encontrar assim, né, depois de tempos, ainda falando de literatura, né? Pois é. Um bom encontro, um bom encontro. Um bom encontro, legal. Já te visto tocar, cantar, na verdade, né? Nossa, é Sim. porque a carinha continuava a mesma, né? Só que Nós acabamos não. a gente Claro, eu acaba lembro de tinha lembrando. algum show. Não, eu lembro de tinha algum show, mas a gente não chegou a se falar, né? Não chegamos a nos falar, tu estavas no palco. E eu me lembro de um episódio também que tu tinha um gato, tu me deu um gato, te lembra? Exatamente. Eu acho E que o gato o meu fugiu da pai minha na casa e época. acabou voltando pra tua. Lembra disso? Pô, agora.
acho que era um gato da casa da minha avó, da mãe do meu pai. Pode Acho que ser, era pode isso. Eu lembro, ser. Era um gato foi, preto e foi, branco. eu lembro a gente levando ele pra ti. Uma casa na Câmara, Acho que não era na era? Câmara. Minha mãe ainda mora É, lá. não tô, Não, deixa eu te contar não uma tô tão coisa mal de lembrar. curiosa. Hoje, quando eu acordei de manhã, eu me dei conta que o meu pai faria aniversário hoje, né? E o meu pai era repórter policial do Jornal Agora, e ele fez toda a cobertura dessa série de crime Ah, que é? aconteceu em Rio Grande. Olha só. Inclusive, o meu Olha irmão, aí. eu estava falando de ti esses dias, na casa do Gordo, meu irmão. E ele, tô com o Ricardo, não sei o que, eu vejo ele correndo, bababá. E o Gordo me contando que uma amiga dele fez um trabalho de mestrado, muito pesquisando as reportagens que o pai fazia para o Jornal Agora. Então foi uma coisa Ah, que legal. completamente de coincidência, né? Mas o meu pai, assim, iria estar faceríssimo de estar escutando tudo isso, né? Primeiro que ele não me via uma Que legal. escritora, eu comecei a escrever depois, né, de ele falecer. E segundo, porque ele tinha uma Aham. fascinação por esse universo, né, da reportagem policial, assim, enfim, que Criminal. é criminal, exatamente, né, que Aham. bom, hoje é o aniversário dele, onde ele estiver, de repente ele tá lá fazendo com essa função, tá Estamos aqui, todos, tá aqui, assim, estamos todos à volta, conectados. Estamos escutando. todos conectados aí. Aham. Vamos fazer o sorteio, então? Vamos ver se eu Vamos, eu não sei como consigo. é que tu. Pois então, eu pensei assim, ó, eu participei de alguns concursos, alguns Aham. sorteios, né, em live, e assim, eu vou botar um número aqui, Aham. é o que dá para fazer, e aí eu vou dizer de tanto a tanto e vou ver se as pessoas vão dizendo os números até elas acertarem. Depois eu mostro o que que eu anotei. Eu acho que é o jeito que a gente tem Certo. para fazer, pode ser? Pode ser. Tá, então tá. Fica à vontade. Vamos fazer um número então de agora tem menos gente, de 1 a 10. Tá? Vamos ver se o pessoal vai dizendo. Deixa eu ver. Tá, escolhi um número que eu sempre escolho mesmo. Vamos ver se alguém. Gente, a gente tá fazendo sorteio. Quem quiser ganhar um livro autografado pelo Ricardo, diz um número aí, coloca um número aí de 1 a 10. Vamos ver. Eu não tô conseguindo. Depois eu vou ver se houve perguntas. Eu vou pedir pro pessoal escrever. Ó, já começaram aqui. Não é esse, Paty. Vamos adiante. Ó, a Paula também. Danilo também tentou. Ó, Daniel Prado. Ó, Daniel. Vamos ver se. Número 9. Tá aqui. O Daniel Prado. Ganhou. Já deu, gente. Meu amigo Daniel Prado já tem o livro. É, mas ele quer, de certo, pra dar pra alguém. Porque ele tentou aqui, disse o Com 9 certeza. e Com acertou. certeza. Aí depois você se. Ele foi teu professor, não foi? Também Na foi meu história? professor. Pois é. Daniel, entra em contato direto com o Exatamente. Ricardo que ele vai dar um autógrafo aí. Tu presenteia, já que tu teve, vai dizer. Com certeza. Pode Gente, mandar uma mensagem, Daniel. isso, olha aqui, gente. Quem quiser depois, quem teve alguma curiosidade, quiser fazer alguma pergunta, pode colocar ali pra gente, né, Ricardo? Que aí a gente pode, de repente, Pode, até em cima dessas perguntas, fazer um outro encontro. Pra ver se a gente consegue não ter esse com problema. certeza. É pro chefe do Danilo Giroldo aqui. Vou presentear. Isso mesmo, Daniel. Assim, é um tipo de presente que as pessoas gostam, assim, de dar um livro. Isso mesmo. Bacana. Gente, obrigada então, Ricardo. Muito obrigada por esse encontro. Valeu demais, Lena. Para mim é Muito sempre obrigado. Eu vou muito só bom ficar. falar de literatura. De repente a gente marca uma outra função Vamos marcar. para se falar de novo, né? Gente, obrigada pela presença de vocês, enfim, por assistirem. Já eu e o Ricardo aqui já estava valendo, né, Ricardo? E ainda tendo gente, tá tudo de bom. Tá? Esse vídeo vai subir para o YouTube. Depois eu coloco direitinho ali no meu Insta e passo para o Ricardo também, para ele passar para os contatos dele. Vai ficar lá este vídeo desse encontro, então, com este escritor, que daqui a pouco vai ficar um escritor famoso, era melhor eu entrevistar ele agora do que mais tarde, né? Porque daqui a pouco ele não vai nem querer falar com a tia, não vai nem dizer que teve uma Na... prof que nem eu.
Não brinca, Helena, não brinca. Então tá, gente. Obrigada, Aimee. Tá dizendo que foi muito rica a conversa. Obrigada a todo mundo, Certo. então. Um beijão, beijão, Ricardo. Muito bom esse Valeu, um livro beijo, aqui. Helena. O meu namorado não comprou pra ele, comprou pra dar de presente, tá? E aí ele tá assim, terminada a live eu vou levar, né? Não, vai levar não, vai ter que comprar um pra ele, porque esse aqui eu quero ficar pra mim. Tchau, tchau, então. Tchau, pessoal. Valeu, um Bom abraço, domingo, bom tchau. final de domingo pra todo mundo.